família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Hoje vamos continuar a série que nós começamos a respeito de doenças de outono e de inverno. Sim, essa época do ano tem as suas infecções mais específicas e principalmente na pediatria. As crianças, elas são mais suscetíveis a pegar aí uma série de vírus, porque elas têm um sistema imunológico que ainda está em formação, elas tiveram pouco contato ainda com muitos vírus do ambiente, então é muito comum elas pegarem essas infecções. Nós fizemos um vídeo introdutório sobre esse tema, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? Tá aqui no canal, que ele faz aí um resumo sobre essas infecções. Hoje nós vamos falar das duas infecções mais comuns que acontecem nessa época do ano. A infecção mais comum que acontece é resfriado, também conhecido como nasofaringite. O que é o resfriado? O resfriado é uma infecção respiratória que é transmitida essencialmente por vírus e ele a princípio é uma infecção benigna e autolimitada. O que isso significa? Significa que é uma infecção assim mais comum, que ela tende a melhorar, né, conforme o sistema imunológico estiver forte, conforme a criança tiver melhor condição de responder, sem nenhum tratamento específico. Angustia bastante os pais, muitas vezes eles levam o seu bebê, a sua criança, num pronto-socorro ou no médico pediatra e fala para ele assim, pai, mãe, não tem nenhum tratamento, não tem nenhum remédio específico que eu possa dar para o seu filho. E por que a gente fala muitas vezes isso? Por causa que, isso que eu disse, a infecção mais comum é o resfriado comum. Que ele vai dar de sintoma? Ele vai dar nariz escorrendo, a característica essencial do resfriado é mais isso, aquele nariz mais carregado, com uma presença de secreção, uma secreção em geral clara, mas não significa que essa cor da secreção não possa mudar, porque a cor da secreção por si só, ela não significa muita coisa. Às vezes ali o catarrinho fica parado no nariz e o catarrinho vai ficar mais verde, às vezes até mais amarelado, e não significa que é uma infecção mais complicada. Pode sim simplesmente ser um resfriado, mas que tá com as secreções ali paradas, e daí juntou bactéria, juntou célula morta, e daí ficou um catarro mais grosso, mais espesso. Então, a secreção, que é uma característica muito importante do resfriado, a tosse às vezes é mais seca, às vezes pode ser um pouquinho carregada. E a febre, sim, a febre pode acontecer nessa infecção. Em geral, as febres são mais baixas, ali não passa muito de 38,2, 38,3, às vezes até 38,5, mas eventualmente pode sim fazer um pico aí mais elevado. O resfriado, como eu disse, é uma infecção aí autolimitada, ou seja, ele vai passar no decorrer dos dias, ali 5, 7, às vezes 10 dias, mas isso angustia bastante os pais, porque dá a impressão que não está fazendo nada, que deveria passar um medicamento, que deveria passar alguma outra coisa. Os medicamentos nesse momento, eles são para controle dos sintomas, então o que vai ajudar muito no caso do resfriado? O soro para passar no nariz, para fazer a lavagem nasal, para tirar aquele monte de secreção acumulada. A inalação, para ajudar a secreção a ficar mais molinha, a criança a tossir, a suar o nariz com mais facilidade. E os medicamentos para febre e também para dor no corpo. Não tem muito que a gente oferecer fora disso. Mas e xarope? Não vale a pena tomar algum xarope? A questão dos xaropes é um assunto muito polêmico em pediatria, porque as crianças não têm uma resposta muito efetiva, não tem uma demonstração de que esses xaropes funcionam efetivamente. Claro, cada caso é um caso, e quando a gente fala xarope, nós estamos englobando muitos medicamentos aí. Mas no caso do resfriado comum, não tem muitas vezes um xarope específico que vai ajudar. Pode aí fazer controle dos sintomas. De repente é uma criança mais alérgica, então às vezes um xarope de antialérgico pode ajudar. Às vezes aí tem muita secreção, uma criança maior, e um mucolítico que a gente fala, que é o xarope que ajuda a diminuir a secreção, pode ajudar. Mas muitas vezes não precisa, não vai ter necessidade. O que é necessário? Controle dos sintomas, com aqueles medicamentos que eu falei, e muita hidratação, muito líquido. Nessa época ajuda bastante a questão das vitaminas, né? Nessa época que está com infecção. Então, frutas, vitamina C, a laranja, um suco de limão, de maracujá, acerola, ajuda bastante nesse processo, a hidratar bastante a criança, deixar ela bem hidratada, bem forte, para o organismo dela poder combater essa infecção. A gente chama de nasofaringite justamente porque tem os sintomas do nariz, do resfriado, essa coriza, e pode ter um pouquinho de dor de garganta, aquela garganta raspando, aquela
incômodo da garganta, mas que não tem nenhuma alteração específica na gargantinha. A outra infecção muito mais comum nessa época do ano é a gripe. Quando a gente fala gripe, a gente também está englobando uma série de situações dentro de um diagnóstico só. A gripe, ela pode ser causada por uma série de vírus e é por isso que a gente pode ter gripe várias vezes na vida, porque são vírus diferentes que estão causando o quadro, tá? Então, a gripe, ela tende a ser um resfriado um pouco mais forte, vamos dizer assim, grosseiramente, tá bom? Ela costuma ter sintomas mais importantes, então ela tem uma tosse com mais catarro, ela pode ter uma febre mais alta e a criança pode ficar mais caidinha, um estado geral pior do que com o resfriado. Então ela tem um acometimento mais geral à gripe. A gente tem que lembrar que existem gripes graves, por exemplo, causada pelo vírus do influenza, por alguns tipos de vírus que a gente chama H1N1, por exemplo, que tem outras variações, né, desses vírus, conforme os cientistas vão estudando, vão identificam outros tipos de vírus, mas o mais comum, mais conhecido é o H1N1. A vacina, quando a gente toma, inclusive é para esse tipo mais forte de vírus. Ela não cobre todos os tipos de vírus da gripe. Então, por isso que às vezes a pessoa toma a vacina e pega a gripe em algum outro momento. Não é porque pegou gripe da vacina, não é porque a vacina não funcionou, é porque tem muitos vírus funcionando e a vacina vai proteger contra os tipos mais fortes, os tipos mais graves da gripe. A gripe, se o organismo não estiver forte ou se for um vírus muito grave, como esses que eu falei, ela pode inclusive dar algumas complicações graves, como por exemplo pegar o pulmão, pode dar alguma pneumonia, pode dar água no pulmão, pode dar alguns problemas graves que precisem de internação, precisam de um tratamento mais hospitalar. Então, a gente sempre orienta. É uma gripe que apareceu do nada? É uma febre muito alta? A criança está muito ruim, não está querendo se hidratar, está muito caidinha? Fique atento, porque pode ser sim uma gripe grave, principalmente nos bebês menores de 2 anos e na criança que tem algum problema de saúde, alguma doença de base. Mas, essencialmente, felizmente, na maioria dos casos, os resfriados e as gripes, eles são infecções transitórias, benignas, autolimitadas, que vão se resolver com o suporte certo para o organismo e o controle dos sintomas. É altamente transmissível, então as crianças pegam sim com muita facilidade de conviver com alguém com essa infecção. Nas escolinhas, nas creches, é muito comum sempre ter alguma criança doentinha e acaba pegando do amiguinho, do coleguinha. Então, quando a criança começa a frequentar a creche, essas infecções ficam mais frequentes, essas reações, né, ficam mais frequentes. A gente tem até vídeo sobre isso no canal também. Foi na escolinha, vive doente, por que isso acontece? Dá uma conferida lá que a gente explica melhor. Bom, esse foi o primeiro vídeo de doença dessa série das doenças de outono e inverno. Faremos outros e traremos outras infecções mais comuns. Tem alguma que você quer que a gente fale? Alguma que você tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário, pergunta pra gente que vamos conversando. Compartilha pra todo mundo esse vídeo, porque é importante o pessoal aí ter o conhecimento, saber o que tá acontecendo, saber como se preparar para essa época do ano. Obrigada e até breve!